Amanhã no almoço, Jesus vai lá almoçar com você. Vai lá na sua casa. Vai ser seu convidado de honra. E aí eu queria que você imaginasse o que você ia fazer. Eu não sei você, mas eu ia ficar um pouco preocupado. Eu queria arrumar tudo. Receber Jesus, né? Imagina, na minha casa, assim, ele chegando, ia colocar a melhor roupa, ia arrumar, né? E ia ficar na expectativa, né? De acontecer coisas boas, de repente ouvir o que ele quer falar comigo, os propósitos. E eu convido os irmãos a abrir as Bíblias. Em 1 Coríntios, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, em nome de Jesus. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Amém. Irmãos, esse versículo aqui, eu não sei vocês, mas quando eu leio essa parte da Bíblia, né, um pouquinho antes do versículo, a gente vai ver que está falando sobre os perigos da imoralidade. Então, lá no versículo 12 até fala, né, que tudo é permitido, mas nem tudo convém. A gente tem que tomar cuidado, fala até, né, depois de questões sexuais também, até chegar nesse versículo. Então, quando eu leio essa parte, quando chega nesse versículo, eu não sei você, mas para mim é como se fosse uma prova. Sabe assim, que Deus vai falando, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, tá? E quando chegar aqui, ele vai dizer, você não sabe que você é templo do Espírito? Você não sabe que Deus habita em vocês? Né? Em algumas versões, né, quando fala assim, habita é algo que? Constante. Deus está constante em nós. Nós somos templo dele. O Espírito Santo está em nós todos os dias. Então, às vezes a gente fica, né, até mesmo a pergunta que eu fiz, nossa, ia ser demais receber Jesus. Mas Deus está conosco todos os dias. A gente não precisa de um dia especial, marcado, agendado, para falar com Deus. Porque Deus está em nós. Até tem um livro da nossa igreja muito bom, eu esqueci o título, mas fala sobre o Espírito Santo. É um livro inteiro só sobre o Espírito Santo. E lá fala que a partir do momento, né, que algumas pessoas às vezes ficam na dúvida, né? A partir do momento que você aceita Jesus, que você entende que Jesus é o seu Salvador, ele passa a habitar dentro de nós com o seu Espírito Santo. Isso é importante que a gente entenda, porque às vezes pode pensar assim, não, o Espírito Santo é só para quem fala em línguas. Ou não, o Espírito Santo é naquele momento que, igual o louvor que a gente estava cantando, eu senti assim, meu coração quentinho. Não, o Espírito Santo está sempre conosco. Em todos os momentos. Independente de a gente estar vivendo coisas boas ou coisas ruins. E aí eu tenho uma pergunta, outra pergunta. Eu gosto de fazer perguntas, não sei se vocês percebem. Como que está o templo? Porque se nós somos templo, essa é a pergunta que eu quero fazer. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente está cuidando bem do nosso corpo? Ou a gente está deixando assim, amanhã eu vou lá no médico. Não está cuidando bem. E eu falo isso, irmãos, não sei se todos aqui sabem, mas eu sou médica e eu cuido das crianças que nascem com o coração com alteração. E às vezes, ainda bem que não é sempre, mas às vezes chega lá na consulta
a mãe com a criança, e a criança tá tão bonitinha, gente, toda fofinha, com a roupinha, com o lacinho. E aí você olha pra a mãe tá aqui, sabe, apavorida. Não nem tem como sentar o cabelo. Mas cheguei. E aí eu paro e falo, tudo bem? Não, ela tá ótima, e agora deu certo. Não é a criança. Você tá bem? E às vezes a mãe olha pra mim e não sabe nem o que responder. E aí eu pergunto pra ela, me conta uma coisa. Quem que cuida de quem cuida? Você também precisa se cuidar. A gente precisa entender que a gente também é prioridade. E isso, principalmente no mundo de hoje, onde até mesmo a gente viu na lição, a gente precisa de uma grande performance, o mundo espera até mesmo que a gente tenha e fica até nessa ilusão e correndo atrás de coisas que são inúteis e acaba de repente caindo no vício dos jogos e tudo. A gente quer sempre mostrar que não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas aí e o interior mesmo, né? A gente faz tudo para todos, principalmente, não estou falando que os homens não, tá? Mas a gente vê que muitas mães, se desdobram, às vezes, para cuidar de tudo, porque tem que ser uma boa esposa, tem que ser uma boa mãe, tem que trabalhar, e tem que dar conta de casa, e tem um monte de outras questões, os homens também, Mas, e aí, como que você vai se cuidar? A gente precisa cuidar do corpo, porque o corpo está aqui, na Bíblia. Não sou eu que estou falando, não, está na Bíblia. O corpo é de Deus. Deus deu esse corpo para cada um cuidar. Glória a Deus. E a gente precisa tomar cuidado. Porque assim como a gente viu na lição, que lá na parábola, que Deus deu lá os talentos, depois voltou e perguntou. Deus vai perguntar o que a gente fez. A gente precisa compreender que o cuidado do corpo não é só na hora da doença. A doença às vezes vai vir, gente, não vai ter jeito. Mas o que a gente está fazendo? E infelizmente no Brasil a gente tem uma cultura que é muito assim, vai no médico quando já está, não aguento de dor, está sangrando, homem, então, nem quando está sangrando. Verdade. Não sei se vocês viram aquele repórter Evaristo, que é da Globo. Ele tem uma doença que chama doença de Crohn. E ele só descobriu porque um dia ele quase desmaiou. Aí ele contou que ele estava indo no banheiro e saía sangue. Mas ele não ia no médico, porque ele conseguia fazer as coisas dele. Não, a vida não pode esperar, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele ia no banheiro, só que na hora que ele evacuava, saia sangue. Aí teve uma hora que provavelmente saiu tanto, de tantos dias ali, que ele viu que ele ia desmaiar. Aí que ele foi no médico. Chegou lá, uma doença séria, uma doença que precisa de acompanhamento. Virou a vida dele. Eu brinco assim, aqui, homem, principalmente. Só vai no médico quando dói, arde ou sangra. Senão, e muito. Não é pouco, não. Senão, não se cuida. Mas a gente precisa se cuidar, porque está na Bíblia. E para não falar que eu estou falando só mal dos homens, eu queria perguntar uma coisinha aqui para as mulheres, mas não precisa responder, para responder assim para o seu eu interior. Vocês já foram no ginecologista esse ano? Já fizeram lá o preventivo e tudo que tem que fazer para cuidar da saúde da mulher? E se você não foi, eu quero que você pense assim, quando foi que eu fui? E se você acha que, nossa, não estou lembrando direito, é que porque provavelmente tem mais de 2 anos que você não vai. E o que a gente leu? O corpo de Deus. Aqui pergunta, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Como que a gente está cuidando desse corpo? E a gente tem que entender, irmãos, algumas questõezinhas aqui assim. Existem doenças que a gente vai conseguir tratar
E pronto, vamos supor, peguei uma pneumonia. Eu vou lá, o médico vai ver que é uma pneumonia e vai passar um antibiótico para 7, 10 dias no máximo. Vou tomar, já vai. Mas tem doença que não é assim. Tem doença que a gente vai ter que levar ali, ó, talvez até pro resto da vida. Vou falar uma doença, tem várias, mas eu vou falar uma só. Pressão alta. Hipertensão. Hipertensão, irmãos, é um perigo, é um perigo. Por quê? Porque a gente chama de doença silenciosa. A pessoa está com a pressão alta e não sabe. Mas vai no médico. Vai todo ano lá ver se a pressão tá boa, se não tá. Não, só fica passando nervoso na vida, é estresse, é trabalho, é família, oh meu Deus, na igreja também tem problema, eita nós, e a pressão lá, tá? Vou contar um segredo aqui. Quando começa a ter sintoma na hipertensão, é porque os órgãos já começaram a ser atingidos pela pressão. É um perigo essas coisas. Sabe por quê também? Porque aí começa a ter dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça. Se é homem, aí demora mais tempo, né? Que eu já falei. Mas aí chega uma hora que fica com aquela dor de cabeça e não passa. Parece que tem uma pressão assim que tá subindo. Então, nossa, minha cabeça parece uma panela de pressão. Aí vai, descobre. Aí começa a tomar um remédio. Ai, que bom. Começa a tomar remédio e começa a melhorar. Não senti mais. Vou até lá na farmácia para ver como que tá. Nossa, tá ótima! Não vou nem mais tomar remédio, porque melhorou, passou. Irmão, olha, eu sei que acontece isso. Não vem falar que não acontece, não. É assim, não é? Irmãos, pressão alta, diabetes, são doenças que não têm cura. Tem cura, você deve curar. E Deus pode fazer tudo. Mas e se Deus não curar? O que a gente tem que fazer? Cuidar. Se tratar. A pressão, ela fica boa porque está tomando o remédio. Amém que tem o remédio. Não tem doença que não tem remédio. E tem gente que tem problema para tomar remédio. Começa a tomar remédio, é o fim, é o apocalipse que está chegando. Ai, porque eu estou ficando velho. Tem gente que faz até competição de remédio. Irmã, eu tomo 5 comprimidos. Aí a outra fala, eu tomo 7. Vira uma competição. Irmãos, não é competição. E se você tem dificuldade de aceitar, porque tem gente que tem dificuldade, entenda, Deus ele pode curar. Mas quando Deus criou o homem, Deus deu inteligência, sabedoria, para que o homem também criasse medicações, tratamentos, e que através desses remédios a gente ficasse bem, mesmo que a cura não venha. A gente tem que usar o tratamento como uma ponte e não como um obstáculo. Você quer fazer o quê? Eu quero ver meus netos crescerem. Eu quero ver meus filhos crescerem. Eu quero ter filhos. Eu quero ir para a faculdade. Use o tratamento como ponte para você chegar onde você quer. E não como obstáculo. Meu Deus, vai tomar remédio. Todo dia agora essa vida de tomar remédio. Não tem problema. E só para fechar essa partezinha aqui, às vezes a gente acha que toma tanto remédio, né? Nossa, eu tomo um monte de remédio. Mas se você for lá na caixinha do remédio, você vai ver que vai ter um nome e do lado tem um número, não é? Aquele número que normalmente é assim, Captopril, 25 miligramas.
é a quantidade de remédio que tem dentro de um comprimido. Se você juntar todos os remédios que você toma, vai lá e faz a continha. Você vai, eu tomo captopril, 25 miligramas, é outro remédio, 40 miligramas. Tá? Aí você vai juntando, vai dar um número ali total. Você vai ver que não é nem tão alto. Fica com uma pneumonia. Se você tomar amoxicilina, que é um antibiótico básico ali, um comprimido de amoxicilina tem 500 miligramas. Um comprimido. Então, é a quantidade de números ali, de comprimidos, que faz você tomar um monte de remédio? Não. A gente tem que ter essa visão. Como cristão, que Deus deu a inteligência para o homem. E que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Não deixe de cuidar do corpo de vocês. Não deixe. Porque às vezes, é aquele ditado, né? A gente às vezes reclama de barriga cheia. Tem gente que não tem medicação para tomar. Tem doença que não tem. E aí? E tem doença que Deus não vai cuidar. E a gente tem que ter também essa visão que Deus, Ele é poderoso, Ele sabe de tudo e Ele controla tudo. Então tem doença que vai ser para cura. Desculpa. E vai ter doença que vai ser para a gente acompanhar a vida toda, mas Ele cuida de nós. Em todos os momentos, seja para cura, ou seja para a gente não ter a cura. E eu queria contar aqui para vocês, irmãos, o testemunho da minha vida. Quando eu nasci, a minha mãe, vou começar pela minha mãe. Minha mãe, uma mulher saudável, sem nenhuma doença, já tinha 2 filhas. E aí eu vim de leite. Quando eu nasci, ela achou estranho, porque eu engasgava. Tem uma hora que eu engasguei, quase que não voltei. Ela ficou desesperada, levou para o pediatra. O pediatra ouviu tudo, falou: olha, estou ouvindo aqui um pouco diferente de você. Eu quero que você vá no cardiologista infantil. Aí minha mãe marcou lá, o cardiologista. Ela foi. Aí a cardiologista, assim, na primeira consulta, falou: tem alguma coisa. Na verdade, tem mais de uma coisa. Uma coisa que eu já não entendi, mas eu vou pedir uns exames pra gente ver se tem o que mais. Fui lá, foi feito os exames. Eu nasci com 3 alterações no coração. Essas alterações, o que fazia com que o meu coração ele não conseguisse fazer a função dele? Qual é a função do coração? Bombear. Ao contrário do rim, que tem todo o trabalho de filtrar, não sei o que, o fígado, né, também tem que metabolizar. O coração ele está lá como se fosse o motor do carro, para fazer a coisa girar e funcionar. Então ele bate e o sangue vai para todo o corpo, levando nutrientes, oxigênio e tudo. E por causa dessas alterações, meu coração não conseguia fazer o papel dele direito. Aí a cardiologista falou para minha mãe: tem que operar. Só que eu nasci numa época assim muito tranquila do nosso Brasil, viu? Época do Collor. Não sei se você é da época de vocês. E aí tava todo mundo sem dinheiro, aquela coisa. Né? A minha mãe começou a correr para tentar ver convênio, aquela coisa. E não deu tempo, porque às vezes a saúde não espera. Olha aí. Você fica enrolando para ir no médico, tem uma hora que o corpo não aguenta. Não aguentou meu corpo. Aí teve um dia que fiquei toda mole, imagina o bebezinho todo mole. Correu para o hospital, chegou lá, não, tem que operar de urgência. Operei de urgência com 13 dias de vida. A cirurgia, como eu era muito pequena, a cirurgia era muito longa,
não conseguiu corrigir tudo. Tipo, corrigir o que dá, o que ela aguenta, depois a gente vai para corrigir o resto. Então, corrigiram 2 problemas e ficou um. Aquela luta, irmãos, porque pós-operatório de cirurgia cardíaca não é simples. Não é igual, às vezes, a apendicite que 2, 3 dias está em casa. É UTI, vários dias, tal, e melhora, e pior, e tal, e vai. Mas deu certo. Só que esse probleminha que ficou, ele continuou atrapalhando o coração. E aí, quando eu já era um pouco maiorzinho, quando eu tinha 3 anos, eles resolveram que não, agora a gente tem que corrigir o problema que faltou. Só que quando eu fui fazer os exames, eu cheguei a internar no INCOR para operar, eles viram que não podia mais operar. Porque esse problema fez com que o meu organismo ele moldasse não somente o coração, mas os pulmões para que eu sobrevivesse. É como se fosse uma resposta do organismo para eu conseguir sobreviver. E por causa desse problema, deu uma outra doença, que chama hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é uma doença que ela acaba sendo rara, muitas vezes é por causa de um problema cardíaco, mas ela pode ser por outras causas também. É uma doença grave, rara, progressiva e que não tem cura. E que no caso de uma questão no coração, não pode mais operar o coração. É como se uma coisa começasse a depender da outra. E não podia mais operar. Então, eu estava internada, o cirurgião ligou para minha mãe. Eu sinto muito, mas eu não tenho o que fazer pela sua filha. Se eu colocar ela na mesa de cirurgia, pode ser que ela não saia. Porque não vai dar tempo nem de desfazer o que a gente quer fazer. Ele falou assim, muito expressivo, como a minha mãe conta, né? E a minha mãe, com um ato de fé, eu creio que com um ato de fé, ela falou para o médico, olha, você não tem o que fazer. Mas meu Deus tem. Aleluia. Se é para ela ficar com essa doença, Deus vai cuidar. E Deus cuidou. Glória a Deus. Eu cresci, brincava na igreja, dava trabalho para os diáconos, corria. O que eu não podia fazer eram questões de competição. Então, na escola, eu não fazia educação física, porque eu cansava mais rápido que as outras crianças. Mas eu tive uma infância normal, fui crescendo. Quando chegou na adolescência, é aquela fase que cada dia dobra de tamanho, né? Quem tem aí filho adolescente sabe que um dia a calça serve e no outro dia já não serve mais. E, ao contrário do que todos os médicos falavam, que eu não ia crescer muito, como deu pra ver, eu cresci. Eu fiquei alta. E quando eu fui crescendo, o meu coração não conseguiu acompanhar. Foi um crescimento muito rápido, né, por causa da fase. E eu comecei a piorar. Eu comecei a perceber que quando eu tomava banho e saía, estava roxa, né? Os meus pés. Aí eu fui, né, na cardiologista, isso daí é porque o seu coração está com um pouquinho de dificuldade. Então, o organismo ele é muito inteligente. Quando falta oxigênio, né, no corpo, ele dá prioridade nos órgãos nobres. Então, é cérebro, coração, rim. E a extremidade, que se vê, então fica roxa mesmo. Então, você tem que estar sempre quentinha, né? Coloca luva, bota, tal, e vamos indo e tal. Mas eu fui piorando, mesmo assim. Eu ia para a escola, minha escola ficava com a minha sala, era quase que a última sala da escola. Então eu tinha que subir uma rampa, subir uma escada e tal. E quando eu chegava na sala, todo mundo ficava me olhando, parecia que eu era um ET. O que foi, gente? A roxa.
Você tá bem? Não, senta. Senta. Eu não, gente, tá tudo bem. E todo dia essa mesma história, todo mundo me achando estranho. Eu falei pra minha mãe, o pessoal da escola tá falando que eu chego lá toda roxa. Aí minha mãe liga pra médica, ela, quando ela ficar assim, você traz pro hospital. Aí a minha mãe já ficou esperando lá na entrada. Eu só subi e desci. Aí minha mãe, meu Deus, vamos pro hospital. Chegou no hospital, a minha saturação, que é a quantidade de oxigênio, né, do sangue, que o normal é até 95, a minha estava 72. Foi uma correria. Vai pra lá, vai pra cá. E você tá bem? Não, tô bem. Eu não sentia nada assim específico. Eu ficava mais cansada que os outros, mas assim, eu não chegava aquele desconforto. Não tinha. No princípio eu não tinha. E aí a minha médica começou a ficar preocupada. E ela falou, olha, tem uma medicação que está chegando, que é boa, que é para sua doença, só que ainda não foi aprovada no Brasil. A gente vai ter que esperar. Passou um tempo, chegou no Brasil. Só que a Anvisa não tinha aprovado. Então eu não podia tomar. E não é assim, vou lá na farmácia ou vou eu. Não tinha como comprar. Aí meu pai, que é advogado, entrou na justiça para tentar a medicação, aquelas coisas. Depois de um tempo foi aprovado na justiça que eu era para receber a medicação, mas não tinha como receber, porque a Anvisa ainda não tinha aprovado. O que eu tinha que fazer? O pessoal da Secretaria de Saúde falou, olha, quando for aprovado, você vai tomar, você é a primeira a tomar. Você vai receber uma ligação, uma cartinha falando que pode buscar o remédio. Só que nesse período, a doença não está. Então, o que era só ficar roxa, eu comecei a cansar. E eu fui cansando, então não subia mais escada, não conseguia subir uma rampa, não conseguia tomar banho sozinha. Minha mãe tinha que dar banho, tinha que lavar o cabelo. No inverno, então, era pior. Para tomar banho parecia todo um ritual lá. Porque tinha que esquentar o quarto, esquentar o chuveiro. Aí minha mãe me colocava no banho, aí já ia esquentando a roupa, porque eu não podia sentir frio de jeito nenhum, porque senão a saturação ia cair, o oxigênio ia cair. E era, vai para o hospital, volta para o hospital, vai para o hospital, volta para o hospital. Aí chegou uma época que a minha médica falou, olha, a gente vai, para te ajudar, porque eu ia para o hospital e ficava no oxigênio. Aí eu melhorava. Para te ajudar, a gente vai colocar um oxigênio na sua casa. Que você vai se sentir melhor e tal. Irmãos, quando colocou esse oxigênio na minha casa, meu Deus. Eu era adolescente, eu tinha 14, 15 anos. Para mim, ali foi o ponto que eu percebi que, opa, não está muito certo isso. Acho que eu tô doente, sabe assim? Porque eu não conseguia mais ver diferença entre o hospital e a minha casa. O que tinha no hospital, tinha na minha casa. Então eu era doente constantemente. Aquela sensação de ser doente constantemente. Eu não ia mais para a escola. Às vezes, quando eu ia, eu tinha que ir de cadeira de rodas para chegar até na sala. Aí eu levantava, sentava na primeira cadeira aqui do lado. Aí parecia, né, porque o pessoal da escola também não entende, parecia milagre, né, que aí eu tô de cadeira de roda, levanta, né, todo mundo, o que tá acontecendo? Então assim, aí imagina na mente do adolescente também, né, meu Deus, não quero passar vergonha. Foi muito difícil, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E nesse período, a nossa igreja sempre faz aquela programação dos jovens, né, que agora chama Convictus, mas antes chamava Convenção. E eu fui piorando, e chegou o dia da convenção, e eu tava lá, oxigênio, com coisa, mas quem falou que eu não queria ir?
Aí eu queria ir, porque todo mundo acredita. Todas as minhas amigas, as minhas irmãs iam. Nossa, eu tava doida pra ir. Aí meus pais falaram, não, então a gente vai. A gente dá um jeito, a gente vai. Gente, mas não é assim, a gente vai, vamos entrar no ônibus e levar tudo, galão de oxigênio, todos os remédios, coisa que vai que acontece isso, tem isso. Se acontecer isso, tem aqui. Só como se fosse uma mudança. Vamos lá, para a árvore da vida, né? Que era o local. E a gente foi. E eu fiquei feliz que a gente foi, mas assim, sabe aquele sonho que você sonha tanto e quando você chega parece uma decepção? Não sei se vocês já passaram por isso. Espero que não. Porque foi isso que eu senti. Eu queria tanto ir. Estar com o pessoal da igreja. Sentar lá com eles, cantar. E eu não pude fazer nada disso, porque eu não pude nem dormir no quarto com eles. Porque eu tinha que dormir no oxigênio, o oxigênio faz barulho, eu tinha remédio para tomar, eu tinha as coisas para fazer. Então eu fiquei num outro quarto com os meus pais. Na hora do culto, eu não conseguia sentar com eles, porque eu não sei se vocês conhecem lá, mas o auditório é uma pequena... Então se eu descesse, eu não ia conseguir subir. Meu pai podia até me carregar, mas aí eu ia querer ser carregada, todo mundo ver, porque não, adolescente. E aquilo, pra mim, foi, sabe assim, aquele sonho que vai se desmontando? E eu comecei a ficar com raiva. Infelizmente, comecei a ficar com um ódio no meu coração. Daquela situação. Sabe, teve um momento no culto que os pastores, né, sempre, quando eu ia terminar, oravam todo mundo. E ali, eu sentada no último banco, lá no escuro, porque não dava, era lá no último, no escuro, com os meus pais, e eu com o coração triste, e com ódio mesmo daquela situação. Eu falei para Deus assim, eu não vou mais. Eu não vou mais receber oração. Eu já fui receber tanto oração. Tem tanta gente orando por mim. E não é só da minha igreja. Sempre que eu ia, a minha igreja está orando por você. A minha igreja está orando por você. Nossa, lá nas orações das irmãs estão orando. Eu não vou mais. E ali eu duvidei de Deus. Eu duvidei de Deus. Eu fiquei. E à noite, aquele sentimento, nossa, parecia que queimava, assim. E eu olhei, assim, antes de dormir, como se estivesse olhando para o céu, e eu perguntei, por que eu? Com raiva mesmo. Deus, por quê? Por que eu tenho que sofrer tanto assim? Por que esse remédio não chega? Ou então por que não cura? Por que não resolve? E eu dormi com aquela raiva, irmãos. Eu dormi com aquela raiva no meu coração. No domingo, já no último culto, eu nem estava mais direito lá dentro, fiquei ali na porta. E aí começou a tocar uma música. Uma música que eu gostava muito. E aí eu cheguei perto da porta para ouvir ali. E era uma música que falava assim: todos que têm sede e que fracos são, venham à fonte imergir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão as ondas do amor de Deus, profundas no coração. E ali, Deus já estava me chamando. E eu fiquei ali ouvindo, e eu com vontade de ir, ao mesmo tempo, aquela resistência, e eu vejo
as meninas da minha igreja vindo na minha direção. Na hora eu nem pensei em nada, eu falei, nossa gente, será que o ônibus vai sair? Elas já estão muito fome. E elas chegaram perto de mim e falaram, a gente veio orar por você. E eu percebi que eu não tinha ido, mas Deus tinha ido me buscar. Glória a Deus. E ali a gente chorou, foi uma bênção, e Deus falou comigo, e Deus falou assim, creia. Aleluia. Apenas creia. Irmãos, eu não sei nem como foi, eu sei que eu fui lá na frente desse coração. Eu nem pensei como que eu ia subir, eu nem pensei como que ia ser. Eu sei que eu fui, e os pastores estavam orando, e ali, irmãos, eu não me ajoelhei, eu caí na presença de Deus. Eu não sentia o meu corpo, eu só ouvia um monte de gente orando, e os pastores orando, e ali eu ouvi a voz de Deus. E ele falou, eu sou contigo. Aleluia. Você crê? Eu sou contigo. Não desanime. Não desanime. E eu saí com aquilo no meu coração, daquele lugar. Foi maravilhoso. Falei, meu Deus, pedir perdão, porque a gente é fraco. A gente, às vezes, erra por falta de fé mesmo, por achar que o nosso Deus, que é tão grande, não é tão grande assim. Deus é grande. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E eu voltei para casa, e naquela semana, eu não sei vocês, mas às vezes a gente sai desses eventos com tanto ânimo, com tanta coisa, esperando uma grande mudança, esperando, que coisas maravilhosas vão começar a acontecer, e naquela semana, piorei. Meu Deus. Eu piorei. Quando foi, acho que na quinta-feira, mais ou menos, eu não estava conseguindo comer mais. Eu cansava para mastigar. Aí minha mãe me ligou correndo para minha médica, minha mãe atrás. Aí eu vim lá para o hospital, aquela correria. A saturação acho que estava 56, estava muito baixa. E aí a minha médica, que eu nunca tinha visto a minha médica falar algo triste, ou ela sempre foi uma pessoa que me colocava para cima, sabe? Ela sempre trabalhou para a vida. Naquele dia eu vi a tristeza no olho dela, e ela chegou e falou, olha, eu não tenho mais o que fazer. A gente vai te internar e vai esperar o remédio aqui. E ali eu entendi que talvez era a última internação. Na hora, irmãos, foi na hora. O telefone tocou da minha mãe e era a Secretaria de Saúde. O remédio chegou. Pode vir buscar. Gente, se não for Deus, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. E graças a Deus, e foi uma festa naquele hospital. Glória a Deus. E busco o remédio. Eu internada mesmo, porque a gente vai internar mesmo assim, vai começar a tomar aqui para a gente ver também como você fica e tal. E aí a gente começou a tomar o remédio, comecei a tomar, e depois de algumas semanas, os exames começaram a mostrar uma boa resposta. Mas fisicamente, eu não sentia nada, eu estava tomando ar. Eu ficava nadando. E aí, como que vai melhorar? Aí eu fiquei mais estável, com a medicação e os exames melhores. Aí, olha, não, então pode ir para casa e você vai melhorando, a gente vai acompanhando e tal. E realmente foi assim, eu fui melhorando bem devagar. Então, para eu começar a fazer de novo as minhas coisinhas assim, bem básicas, não ia ainda para a escola, né? Foi lá com 3 meses de medicação e tal. Eu fui, indo. E aí, a gente viu que quando eu ia pra praia, eu me sentia melhor.
Porque na praia tem mais oxigênio. Né? Não muito mais, mas tem mais oxigênio. Então ali, a conquista que eu tinha tido lá em São Paulo, quando eu ia para a praia, eu conseguia fazer um pouquinho mais. Então, se eu conseguia subir um degrau em São Paulo, lá eu conseguia subir 2. Então, a gente começou a ir mais assim para a praia quando dava. E quando a gente ia para a praia, a gente ia na nossa igreja lá da Praia Grande. E num culto, né, que teve lá, o pastor falou assim, ele nem sabia exatamente o que estava acontecendo, mas ele falou uma palavra que eu peguei ali para mim, que foi assim: a bênção que você está recebendo aqui, você vai levar para onde você for. Amém. E eu me apeguei nessa palavra. É para mim. É para mim. E depois da semana eu orei para Deus. E eu falei assim para Deus, Deus, eu sei que eu estou melhorando. Eu sei que é devagar, ok, tem que ter paciência. Nem sempre é fácil ter paciência. Mas na próxima melhora, eu posso ficar sem oxigênio. Porque, irmãos, o oxigênio é uma praga. É uma praga do Egito. Porque você dorme, aquele barulho do lado, tem que ficar no nariz, coça o nariz, aí tem o fio, aí você se enrola no fio, aí acorda com a marca do caté. É chato. Imagina com 15 anos ter que dormir com aquilo. É chato. E eu pedi para Deus. E aí no outro final de semana a gente foi lá na igreja. E no final do culto eu fui receber oração. A diaconisa começou a orar por mim. E Deus usou ali aquela diaconisa. E Deus falou comigo, e Deus falou assim: eu sou o seu oxigênio. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o seu oxigênio. Fica tranquilo. Amém. Glória a Deus. E naquela semana, quando era retorno com a minha médica, cardiologista, e quando chegou lá, ela olhou meus exames, ela me examinou, e ela falou: nossa, você tá ótima, vamos tirar o oxigênio? Irmãos, eu não posso pular, mas naquele dia eu pulei. Eu pulei de alegria, ela: calma, pelo amor de Deus. Que foi assim, resposta de Deus. Deus, irmãos, cuida da gente. E às vezes é isso que acontece. Às vezes Deus não vai curar, mas Ele vai cuidar. E Deus cuida, irmãos, dos detalhes. Onde você não está vendo, Deus está cuidando. Eu tinha que fazer vários exames, né? Assim, a cada período eu tinha que ir lá e repetir tudo. E um exame que eu nunca gostei foi tirar sangue. Não sei você. Não gosto, não sou muito fã, não. E aí eu ia, toda vez, era uma moça muito bacana. E ela, nossa, nem sentia. E toda vez era ela. Aí teve um dia que eu comentei com ela, falei: nossa, que bom que você trabalha aqui. Que eu tenho que tirar muitas vezes. Mas, nossa, você tira assim que eu nem sinto. Que bom que você trabalha aqui. Ela virou e falou: não trabalho aqui não. Não, é que na verdade, eu só cubro quando alguém falta. Aí eu sou direcionada para vir aqui. Ela ia toda vez que eu ia, era ela. Glória a Deus. Gente, é Deus cuidando. São detalhes que às vezes a gente não vê, mas Deus está cuidando. Amém. E Deus continua cuidando de mim, irmãos. Hoje eu já tenho só um pouquinho mais de 20 anos. Não tenho mais 15. Mas Ele continua cuidando de mim. Glória a Deus. Não que eu não tenha, irmãos, passado uns perrengues aí. Não que não tenha vindo outras coisas. A gente envelhece, não tem jeito. Cabelo branco daqui a pouco vai aparecer. Mas amém, que apareça. Glória a Deus. E quem me sustenta é Deus. Eu tenho certeza disso. Esse ano mesmo, no começo do ano, eu fui fazer um exame que eu tava com medo. Porque assim, tudo indicava que ia vir uma coisa horrorosa. Meu Deus do céu, esse exame aí. Já era complicado, era um exame que eu não conseguia nem fazer por outros motivos.
Eu tive que fazer várias coisas para melhorar mais, para depois conseguir fazer esse exame. Então eu falei, não, como já tá vindo, né? Esse exame aí talvez vai vir o resultado melhor. Já vamos preparar o coração que tudo certo. Glória a Deus. Não que não tenha alteração, não que quando eu faço o exame lá, os médicos ficam, nossa, bonito seu coração. Não, mas esse coração aí, Deus que cuida. E Deus continua cuidando. Glória a Deus. E deixe Deus também cuidar da sua vida. Amém. Glória a Deus. E não que você não tenha que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Então, se você tem algum tratamento para fazer, faça. Se você tem que tomar um remédio, tome! Tome, gente, porque tem um remédio! Eu não tinha um remédio, eu fiquei esperando. Tome! E deixe Deus cuidar de vocês. Eu peço para que a igreja fique em pé e a gente vai orar pedindo para Deus sabedoria. Sabedoria, tanto para a gente entender a nossa responsabilidade diante do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, quanto sabedoria para a gente entender que a gente também é nossa prioridade. Não adianta a gente cuidar de todo mundo, fazer tudo e não cuidar da nossa saúde. E também sabedoria e discernimento e sensibilidade mesmo de ver o agir de Deus na nossa vida. Porque às vezes é isso, Deus está lá, está do nosso lado, a gente não está vendo. Igual os discípulos indo para Emaús. Jesus estava com eles, eles não viram. E Deus, essa história de Emaús eu acho maravilhosa, porque quem fechou os olhos dos discípulos foi Deus. E nesse caminho que ele estava indo com os discípulos, Jesus ali falou para os discípulos, na Bíblia fala assim, que ele foi explicando por que Jesus tinha que ter passado pela cruz, desde Moisés. Gente, imagina quanta coisa maravilhosa Jesus falou ali para aqueles discípulos. Quanta coisa boa. E será que se os discípulos já tivessem visto Jesus antes, eles iam ouvir tudo que eles ouviram no caminho? Porque talvez eles iam ficar tão maravilhados, né? Jesus está aí com a gente. Então Deus sabe quando a gente pode ver Ele. Mas mesmo quando a gente não vê Ele, Ele está com a gente. Ele está caminhando com a gente, Ele está cuidando da gente, Ele está cuidando dos detalhes, Ele está nos ensinando. E que a gente possa ter essa fé. Que Deus aumente a nossa fé. Que Deus abra os nossos olhos para ver a glória dele. Vamos orar? Senhor Jesus, santo e poderoso és, Pai eterno. Maravilhoso és, Senhor Jesus. Tu és muito maior do que podemos imaginar, Pai. Cuida de nós, Senhor Jesus. Obrigada pelo seu amor, pela sua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada pela tua bondade. Obrigada por todo o cuidado em nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigada, Deus. Mesmo quando a gente não consegue te ver, tu estás conosco, Pai. Eu te agradeço. E, Senhor, eu peço, Senhor, aumente a nossa fé, Senhor Jesus. Nos dê, Senhor, ali a responsabilidade, a compreensão. Temos que cuidar do nosso tempo, temos que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é teu. Nós vamos, sim, Senhor, mostrar para ti o que a gente fez no nosso corpo, que possamos ter feito o melhor para a tua honra e a tua glória, Senhor Jesus. Age em nosso meio, Senhor Deus, e nos ajude a te ver, Pai. Que possamos ter a sensibilidade do Espírito Santo agindo a cada momento e que a gente possa ver a tua glória nos teus cuidados, Senhor Jesus. Aumente a nossa fé, Senhor Deus. Se tem alguém aqui, Senhor Jesus, que está passando por alguma situação de doença, Pai, mostre para ele como fazer, onde fazer. Abra as portas, Senhor Jesus, para os tratamentos, Pai. Abra, Senhor Jesus, a nossa mente para a compreensão, a aceitação. A doença nem sempre é o fim, Senhor. Pode ser o começo de um novo caminho contigo, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a ter fé a cada dia, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo que fizeste por nós. Amém.